Você já reparou como alguns homens envelhecem e viram fantasmas, enquanto outros viram lendas vivas? A diferença não está no dinheiro, não está na genética, está em algo que 97% dos homens ignoram completamente. Existe um segredo que separa o homem descartável do homem desejado, e você está prestes a descobrir. Se você tem mais de 35 anos e sente que está ficando invisível, se percebe que perdeu aquele magnetismo, se vê mulheres mais jovens passando por você como se fosse mobília, então fique comigo pelos próximos minutos. O que vou revelar agora vai contra tudo que a sociedade te ensinou sobre envelhecer, mas é a verdade nua e crua que todo homem consciente precisa dominar. Prepare-se, porque sua vida está prestes a mudar. Olhe ao seu redor neste exato momento. Quantos homens você conhece que envelheceram e simplesmente desapareceram? Viraram sombras, invisíveis, descartáveis, como carros velhos abandonados no quintal, enferrujando, perdendo valor, perdendo essência. Ninguém olha, ninguém deseja, ninguém respeita. Agora pense nos outros, aqueles raros, muito raros, que envelhecem como vinhos caros. Cada ano que passa, eles ficam mais valiosos, mais cobiçados, mais magnéticos. Mulheres de todas as idades param quando eles entram numa sala. Homens jovens os observam com respeito instintivo. Qual é a diferença entre esses dois tipos de homem? Não é sorte, não é genética privilegiada, não é conta bancária inflada. É algo muito mais profundo e muito mais acessível do que você imagina. É hábito, é escolha consciente, é disciplina brutal aplicada todos os dias, em silêncio, longe dos holofotes. Cínica, o filósofo grego já alertava há milênios. Envelhecer bem é uma arte, e poucos dominam essa arte. Arte que não se aprende em livros de autoajuda açucarados. Arte que se forja no sacrifício diário. Pequenos golpes certeiros contra a preguiça, contra a decadência natural, contra a rendição que a sociedade espera de você. A maioria aceita a queda como inevitável. Eles se convencem. É a idade, não há nada que eu possa fazer. Mentira. Mentira covarde que justifica a desistência. A verdade que ninguém te conta é esta. Homens que resistem à queda natural criam sua própria lenda pessoal. Eles não pedem respeito. Eles impõem respeito apenas existindo. Eles não buscam desejo. Eles inspiram desejo naturalmente, mesmo quando os cabelos já são prateados, mesmo quando as rugas marcam a face. Por quê? Porque esses homens entenderam algo fundamental sobre a natureza feminina. Algo que vai além da aparência jovem, além do físico de academia, além do sorriso charmoso. Eles descobriram os pilares invisíveis da atração masculina madura. E esses pilares são construídos através de hábitos específicos. Hábitos que 99% dos homens abandonam depois dos 40 anos. Se você quer ser invisível, continue exatamente como está. Continue acreditando que idade é só um número. Enquanto seu corpo desmorona, sua postura encolhe, sua energia evapora. Mas se você quer ser irresistível, se quer que mulheres olhem para você com aquele brilho nos olhos, mesmo décadas depois de sua juventude, se quer que homens mais jovens te vejam como referência, não como peso morto, então você precisa começar agora. Não amanhã, não na segunda-feira. Agora. Porque o tempo não negocia. Ele não perdoa quem fica parado. Você está envelhecendo neste exato segundo enquanto lê isso. Cada célula do seu corpo está em transformação constante. A única escolha real que você tem é esta. Como você vai envelhecer? Como um fantasma esquecido? Ou como uma lenda viva? Os próximos minutos vão revelar os 5 hábitos não negociáveis que separam esses dois destinos. Hábitos que não custam fortunas. Hábitos que não exigem cirurgias plásticas. Hábitos que qualquer homem pode implementar, se tiver coragem suficiente para enfrentar a verdade. Mas antes de mergulharmos nisso, você precisa entender algo crucial sobre o cérebro feminino. Existe uma verdade psicológica que as mulheres nunca vão admitir abertamente.
mas que governa cada decisão de atração delas. Mulheres não se atraem por homens. Elas se atraem por estados masculinos. Deixe isso penetrar fundo. Elas não querem seu corpo jovem. Elas querem a energia que esse corpo representa. Elas não querem sua conta bancária. Elas querem a segurança que esse recurso simboliza. Elas não querem suas palavras doces. Elas querem o poder que sua presença irradia. E aqui está o segredo que muda tudo. Um homem de 50 anos que domina esses estados masculinos é infinitamente mais atraente que um garoto de 25 com abdômen definido, mas mente fraca. Por quê? Porque a atração feminina responde a sinais primitivos. Sinais que foram programados há milhares de anos, quando sobrevivência dependia de escolher o macho dominante da tribo. Esses sinais não mudaram. Eles apenas se camuflaram na sociedade moderna. Uma mulher pode dizer que quer um homem sensível e compreensivo, mas o corpo dela responde ao homem que comanda o ambiente sem pedir licença. Ela pode jurar que a aparência não importa, mas seus olhos se fixam no homem que se veste como guerreiro preparado para a batalha. Ela pode afirmar que busca conexão emocional, mas fica hipnotizada pelo homem que fala com autoridade natural, que não se explica, que não implora validação. Isso é biologia. Isso é psicologia feminina crua, e os homens que envelhecem como lendas dominam essa linguagem silenciosa. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Aplique essa sabedoria ao envelhecimento. Você não controla o passar dos anos, mas controla totalmente como você responde a esse processo. Você não controla a biologia do envelhecimento, mas controla completamente os hábitos que definem seu declínio ou sua ascensão. Os 5 hábitos que vou revelar agora são armas psicológicas. Armas que funcionam na mente feminina como gatilhos de atração incontroláveis. Armas que transformam você de homem comum em força magnética irresistível. Mas aviso desde já, esses hábitos exigem algo que a maioria dos homens não tem mais. Exigem disciplina inabalável. Exigem sacrifício diário. Exigem morte do ego preguiçoso e nascimento do guerreiro interior. Se você está pronto para essa jornada, se está disposto a pagar o preço da grandeza masculina, então vamos começar com o primeiro hábito que separa reis de servos. Hábito 1. Postura de poder inquestionável. Entre numa sala cheia de pessoas. Observe qual homem todas as mulheres notam primeiro. Não é necessariamente o mais bonito. Não é o mais jovem. Não é o mais rico. É aquele que entra como se fosse dono do lugar. Seu corpo fala uma linguagem que bypassa completamente a mente consciente e atinge diretamente o cérebro reptiliano feminino. Postura não é sobre ficar em pé direito. Isso é simplificação infantil. Postura de poder é sobre ocupar espaço sem pedir desculpas. É sobre mover-se pelo mundo como predador no topo da cadeia alimentar, não como presa assustada. Observe os detalhes. Peito aberto, não inflado artificialmente, mas naturalmente expandido porque você respira como homem que possui oxigênio de sobra. Queixo paralelo ao chão, não erguido em arrogância patética, mas posicionado em linha de rei que observa seu reino. Ombros relaxados mais largos. Tensão denota medo. Relaxamento com presença denota domínio. Passos firmes. Cada passo planta no chão com intenção. Você não se arrasta, você conquista terreno. Amy Cuddy, psicóloga de Harvard, provou cientificamente: 2 minutos em postura de poder aumentam testosterona em 20% e diminuem cortisol, hormônio do estresse, em 25%. Isso não é metáfora motivacional. Isso é bioquímica real. Seu corpo literalmente produz hormônios diferentes baseado em como você se posiciona no espaço. Agora aplique isso ao envelhecimento. A maioria dos homens envelhece encolhendo, literal e metaforicamente. Ombros caem, coluna curva, passos encurtam, presença evapora. Eles se tornam invisíveis porque ocupam menos espaço a cada ano.
O homem irresistível faz o oposto. Ele expande sua presença proporcionalmente ao aumento de sua idade. Por quê? Porque postura comunica hierarquia social instantaneamente. Uma mulher olha para você e em 3 segundos, seu cérebro primitivo já classificou. Esse homem é alfa ou beta. Esse homem comanda ou obedece. Esse homem protege ou precisa de proteção. Tudo isso sem uma palavra ser dita. Seu corpo já respondeu por você. Se você caminha arrastando os pés, ombros caídos, olhar baixo, você já perdeu. Ela pode até conversar com você por educação. Mas atração? 0. Agora imagine o oposto. Você tem 55 anos, cabelos grisalhos, algumas rugas marcando o rosto, mas você entra no ambiente com postura de general romano. Movimentos deliberados, gestos econômicos mas poderosos, olhar que varre o espaço não com curiosidade, mas com avaliação. Essa mulher de 30 anos que estava conversando com o garoto de 25, ela para no meio da frase. Algo em seu cérebro primitivo acendeu um alerta vermelho. Macho dominante detectado. Ela não escolhe sentir isso. Ela não racionaliza. Ela simplesmente sente. E isso, meu irmão, é poder silencioso. Comece hoje. Toda vez que passar por uma porta, pause mentalmente e pergunte: estou entrando como rei ou como servo? Toda manhã, diante do espelho, ajuste sua postura e sinta a diferença energética. Treine conscientemente até que postura de poder se torne sua postura padrão. Isso não é sobre fingir confiança. É sobre materializar confiança através do corpo. E quando o corpo muda, a mente segue, a energia segue, a realidade segue. Hábito 2. Aparência afiada como lâmina de guerra. Não existe segunda chance para a primeira impressão. Sua aparência é seu escudo e sua espada no campo de batalha social. Homens fracos acreditam que a aparência não importa, porque isso os absolve da responsabilidade de se cuidar. Homens fortes sabem a verdade. Aparência é comunicação silenciosa de valor. Toda roupa que você veste, toda escolha estética que você faz, está mandando mensagens subconscientes para todos ao seu redor. A pergunta é: que mensagem você está mandando? Eu desisti de mim mesmo? Ou eu sou um homem em missão? Mulheres prestam atenção em detalhes microscópicos. Sua camisa está passada ou amassada? Organização mental. Suas unhas estão cortadas e limpas? Autocuidado. Seu cabelo está ajeitado ou desleixado? Disciplina. Seus sapatos estão limpos ou sujos? Atenção aos detalhes. Seu cheiro é intencional ou aleatório? Consciência social. Cada detalhe soma ou subtrai do seu valor percebido. E aqui está a verdade brutal. Um homem de 50 anos impecavelmente vestido domina visualmente um garoto de 25 desleixado. Por quê? Porque a aparência refinada comunica: eu me valorizo. Logo, sou valioso. Isso não é sobre gastar fortunas em roupas de grife. É sobre ter senso estético de guerra. Roupas sob medida não precisam ser caras, mas precisam servir perfeitamente. Relógio discreto, mas de qualidade, comunica pontualidade e responsabilidade. Barba bem feita, com ou sem, comunica ordem pessoal. Cada item que você usa deve ser escolha consciente, não acidente. Pense como general preparando armadura para a batalha. Você não vai para a guerra com equipamento quebrado. Por que iria para o mundo social desarmado? Tom Ford, estilista lendário, disse: vestir-se bem é uma forma de boas maneiras. Eu vou além. Vestir-se bem é uma forma de poder psicológico. Quando você se veste intencionalmente, você altera seu próprio estado mental. Você fica mais confiante, mais presente, mais dominante, e isso irradia para todos ao redor. Hábito 3. Fala certeira como golpe cirúrgico. Homens fracos falam para preencher o vazio do silêncio. Homens fortes falam para criar impacto. A diferença entre os dois é abissal. Observe um homem irresistível conversando. Ele usa menos palavras que os outros, muito menos. Mas cada palavra carrega peso.
Cada frase parece um veredicto. Claro, firme, inquestionável. Por quê? Porque ele dominou a arte da comunicação econômica. Ele sabe que falar demais é sinal de insegurança. É tentativa desesperada de convencer, de agradar, de conseguir aprovação. Toda vez que você se explica demais, você perde respeito. Toda vez que você justifica suas escolhas sem ser perguntado, você demonstra fraqueza. O homem maduro e irresistível simplesmente afirma: vou fazer isso. Não. Eu estava pensando que talvez seria legal se a gente tentasse isso. O que você acha? Sente a diferença energética? A primeira frase é declaração de intenção. A segunda é pedido de permissão disfarçado. Mulheres sentem essa diferença visceralmente. Elas não racionalizam. Elas sentem quem está no comando da própria realidade. E isso desperta a atração primitiva. Além disso, o silêncio é uma arma devastadora que poucos homens dominam. Quando você faz uma pergunta e pausa, o silêncio cria tensão. Tensão é ingrediente essencial de atração. Quando você não preenche cada segundo com palavras nervosas, você demonstra conforto com o desconforto. Isso é sinal de status social elevado. Pessoas de baixo status não suportam silêncios. Elas preenchem compulsivamente. Pessoas de alto status usam o silêncio como ferramenta de poder. Pratique isso. Toda vez que for responder algo, pause por 2 segundos antes de falar. Reduza pela metade a quantidade de palavras que você normalmente usaria. Elimine justificativas não solicitadas. Sua fala tem que ecoar autoridade natural, não ansiedade de aceitação. E lembre-se das palavras de Epicteto: temos 2 orelhas e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Sabedoria estoica, aplicada ao magnetismo masculino moderno. Hábito 4. Disciplina física como declaração de guerra. Seu corpo é carta de apresentação silenciosa. Ele comunica sem palavras se você ainda tem fogo interno ou se já se rendeu à decadência. Depois dos 40, cada treino é declaração de guerra contra a mediocridade aceita pela sociedade. A sociedade te diz: relaxe, você já trabalhou, merece descansar. Mentira confortável que acelera sua morte. O homem irresistível rejeita essa narrativa covarde. Ele entende que corpo forte não é sobre estética superficial, é sobre respeito interno. Quando você levanta às 5 da manhã para treinar, você está dizendo ao universo: eu ainda luto, eu ainda avanço, eu ainda existo como força. O corpo treinado manda sinais biológicos poderosos. Testosterona elevada, hormônio da dominância, postura naturalmente ereta, devido à musculatura fortalecida, energia vibrante, sistema cardiovascular otimizado, movimentos ágeis e confiantes, coordenação neuromuscular. Tudo isso comunica vitalidade. E vitalidade é atraente em nível primitivo. Uma mulher pode racionalmente dizer que não liga para músculos, mas seu cérebro límbico acende quando vê um homem de 50 anos com físico de guerreiro. Por quê? Genes antigos sussurram: esse macho pode proteger, pode prover, pode dominar. Atração não é escolha racional. É resposta biológica a sinais de valor reprodutivo e sobrevivência. E corpo forte dispara todos esses sinais. Além disso, disciplina física forja disciplina mental. Cada repetição no treino é treino de resistência à dor. Cada série completada é vitória sobre a voz interna que pede desistência. Isso se traduz em todas as áreas da vida. Homem que treina duro negocia melhor, lidera melhor, seduz melhor. Não porque músculos fazem isso, mas porque a mente forjada no sacrifício físico torna-se inquebrável. Sêneca escreveu: se quiser vencer suas fraquezas, primeiro domine seu corpo. Sabedoria de 2000 anos, que permanece verdade absoluta. Comece amanhã ao amanhecer. Seu corpo é a primeira fronteira entre você e o esquecimento. Defenda essa fronteira com sangue, suor e repetições brutais. Hábito 5.
Propósito inquebrável como fundação. Homens irresistíveis vivem com um objetivo claro como aço. Eles sabem quem são, sabem para onde vão, sabem o que estão construindo. Propósito é o que separa reis de andarilhos. Sem propósito, você vira folha ao vento, presa de distrações, refém de opiniões alheias. Com propósito, você se torna força imparável. Uma mulher sente essa vibração de longe. Não é o que você fala sobre suas ambições. É a energia que você irradia quando está em missão. Nada é mais magnético que um homem em busca da própria glória. Não glória superficial de curtidas e validações. Glória profunda de construir algo maior que si mesmo. Quando um homem tem propósito verdadeiro, ele acorda com urgência. Ele trabalha com foco inabalável. Ele não aceita migalhas de ninguém. Ele não se vende barato. Ele não se curva ao cansaço momentâneo. E isso transpira em cada gesto, cada palavra, cada decisão. Mulheres percebem. Elas se sentem atraídas não pela sua aparência ou status, mas pela sua missão. Porque missão é rara. Porque missão é poderosa. Porque missão é prova de que você vale mais do que a soma de suas partes. Se você acorda sem saber o que quer da vida, já perdeu metade da batalha. Propósito é seu escudo contra a mediocridade. É motor contra a preguiça. É espada contra a dúvida. É luz que guia nos dias mais escuros. Construa seu propósito com urgência. Não espere chamado divino. Não espere permissão. Não espere momento perfeito. Construa com sangue, suor e escolhas conscientes. Homens sem missão mendigam amor e respeito. Homens com missão inspiram amor e respeito naturalmente. A escolha, como sempre, é sua. Então chegamos ao momento da verdade. Você acabou de receber os 5 pilares que separam homens esquecidos de homens lendários. Não foram conselhos vazios de pense positivo ou seja você mesmo. Foram verdades psicológicas cruas, estratégias comportamentais comprovadas, sabedoria estoica aplicada. Agora a pergunta que importa: o que você vai fazer com essa informação? Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento mental. E você não veio até aqui para ser entretido. Você veio para ser transformado. Então vamos ser completamente honestos um com o outro, homem para homem. Você tem 2 opções a partir deste momento. Opção 1. Você pode fechar esse vídeo, dar um gostei, talvez comentar algo positivo, e então voltar exatamente para a mesma vida de sempre, mesma postura curvada, mesma aparência desleixada, mesma fala insegura, mesmo corpo negligenciado, mesmo vazio de propósito, e daqui a 5 anos, quando olhar no espelho, você verá um homem 5 anos mais velho. Mas não mais forte, não mais magnético, não mais vivo, apenas mais próximo do esquecimento. Essa é a opção que 95% dos homens escolhe. É a opção fácil. É a opção confortável. É a opção que não exige nada de você. E é exatamente por isso que a maioria dos homens vira estatística irrelevante na jornada humana. Opção 2. Você pode decidir neste exato segundo que sua vida acaba de traçar uma nova direção, que o homem que você foi até ontem morreu agora. E um novo homem está nascendo. Um homem que entende que envelhecer é inevitável, mas declínio é escolha. Um homem que sabe que a atração feminina responde a sinais específicos e ele vai dominar cada um desses sinais. Um homem que não tem medo de sacrifício porque entende que sacrifício é preço da grandeza. Essa opção é mais difícil. Muito mais difícil. Exige que você levante amanhã, mesmo cansado, e treine. Exige que você gaste tempo e dinheiro melhorando sua aparência, mesmo quando ninguém está olhando. Exige que você controle sua boca, fale menos, ouça mais, mesmo quando a ansiedade pede para preencher o silêncio. Exige que você construa propósito real, mesmo quando a sociedade te diz para relaxar e curtir a vida. Mas aqui está a verdade que muda tudo. O homem que escolhe a opção 2 não vive mais tempo que o homem da opção 1.
ele vive melhor, infinitamente melhor. Ele acorda com energia. Ele caminha com dignidade. Ele fala com autoridade. Ele atrai atenção naturalmente. Ele inspira respeito espontaneamente. E quando chega ao fim da vida, ele olha para trás e vê uma jornada de conquista, não de rendição. Marco Aurélio, enquanto enfrentava pragas e guerras como imperador de Roma, escreveu em seus diários: "Não desperdice mais tempo discutindo como um bom homem deveria ser. Seja um." Aplique isso agora. Pare de teorizar sobre o homem que você quer se tornar. Seja esse homem hoje com suas escolhas. Toda manhã, quando acordar, faça essa pergunta poderosa: se eu fosse o homem irresistível que desejo ser, como esse homem agiria hoje? E então haja exatamente assim. Não amanhã, não na segunda-feira. Hoje. Postura de poder. Ajuste agora. Sinta sua coluna ereta, ombros largos, presença expandida, aparência afiada. Olhe sua roupa atual. Está comunicando valor ou descaso? Fala certeira? Na próxima conversa, use metade das palavras. Deixe o silêncio trabalhar. Disciplina física? Agende seu treino de amanhã agora. Sem desculpas. Propósito inquebrável? Pegue papel e caneta e escreva: qual é a minha missão nos próximos 5 anos? Ação imediata é o que separa sonhadores de conquistadores. E você não é sonhador. Você é guerreiro em formação. Agora, deixa eu te contar algo que poucos homens entendem sobre atração feminina. Mulheres não se apaixonam por homens perfeitos. Elas se apaixonam por homens em evolução. A mulher que vê um homem de 45, 50, 55 anos, cabelos grisalhos, algumas rugas, marcas da vida, mas que está em missão, que treina com disciplina, que se veste intencionalmente, que fala com autoridade, que vive com propósito. Essa mulher sente algo que ela não consegue racionalizar. Esse homem é raro. Esse homem é especial. Esse homem não é como os outros. E raridade gera desejo. Escassez cria valor. Enquanto 95% dos homens se rendem à decadência, você, ao escolher os 5 hábitos que revelei, se torna os 5% que toda mulher secretamente busca. Não porque você é mais bonito, não porque você é mais rico, mas porque você é mais vivo, mais presente, mais intenso, mais real. E intensidade masculina é afrodisíaco psicológico mais potente que existe. Então aqui está meu desafio final para você. Nos próximos 30 dias, implemente esses 5 hábitos de forma fanática. Não de forma vou tentar, não de forma vou ver se funciona, de forma absoluta, como se sua vida dependesse disso. Porque em certo sentido sua vida depende disso. Sua relevância depende. Seu magnetismo depende. Seu legado depende. E no final desses 30 dias observe como as pessoas te olham diferente, como conversas fluem diferente, como você se sente diferente. A transformação não será sutil, será visceral. Porque quando você muda esses 5 pilares fundamentais, você não muda apenas comportamentos, você muda sua identidade. E quando identidade muda, realidade segue. Antes de encerrar, quero que você respire fundo mais uma vez. Feche os olhos por um momento e visualize o homem que você está se tornando. Veja ele entrando numa sala com postura de rei. Veja ele impecavelmente vestido, cada detalhe comunicando valor. Veja ele falando com autoridade natural, cada palavra pesando toneladas. Veja ele com um corpo forte, vibrante, vivo. Veja ele caminhando com propósito inabalável, em missão que ninguém pode desviar. Esse homem existe. Ele está dentro de você. Ele sempre esteve. Ele apenas esperava permissão para emergir. Eu acabei de te dar essa permissão. Agora você precisa dar permissão para si mesmo. E lembre-se das palavras finais de Sêneca antes de sua morte. Enquanto houver vida, há tempo para a grandeza. Você está vivo. Logo ainda há tempo. Mas o relógio está correndo. Cada segundo que passa,
É segundo que não volta. Então escolha agora: fantasma ou lenda? Esquecimento ou imortalidade? Rendição ou resistência? A escolha sempre foi sua. Sempre será sua. E o mundo nunca respeita quem não se respeita. Domine-se, e você dominará tudo ao redor.